Programas que saíram do ar após polêmicas. Você já reparou que alguns programas de TV simplesmente somem do nada? Um dia eles estão no ar, com a audiência lá em cima, e no outro, puf, desaparecem sem explicação. Mas claro, na televisão nada sai do ar à toa. Por trás de muitos cancelamentos, existem brigas, escândalos, processos e bastidores, cheios de treta. E hoje, aqui no Pop Sem Filtro, a gente vai relembrar os programas que saíram do ar depois de grandes polêmicas e as histórias por trás desses desaparecimentos misteriosos da telinha. Casos de família no SBT. A gente começa com um clássico do caos, Casos de Família, do SBT. Durante anos, o programa foi o sinônimo de barraco televisionado, pessoas discutindo ao vivo sobre traições, brigas e segredos absurdos. Era tipo um Jerry Springer brasileiro. Mas, com o tempo, as polêmicas começaram a pesar. Muita gente dizia que as histórias eram encenadas, que os convidados recebiam cachê para inventar drama. Além disso, o programa começou a ser acusado de expor pessoas humildes ao ridículo, o que pegou muito mal. E, para piorar, as discussões ao vivo saíam do controle. Teve empurrão, xingamento, gente que levantava e saía do estúdio no meio da gravação. Depois de várias tentativas de reformular o formato, o SBT acabou tirando o programa do ar em 2023. Oficialmente, por mudanças na grade, mas nos bastidores, todo mundo sabia. A polêmica tinha cansado até o Silvio Santos. Pânico na TV e pânico na Band. Agora, se tem um programa que viveu de polêmica e morreu por causa delas, é o Pânico. No começo, era um fenômeno. Humor escrachado, entrevistas malucas, personagens icônicos e um formato que parecia diferente de tudo o que a TV fazia. Mas o problema é que o diferente logo começou a passar dos limites. As piadas pesadas, o assédio às celebridades e as brincadeiras ofensivas começaram a gerar processos, censura e boicote. Teve quadro em que repórteres invadiam casas de famosos, perseguiam artistas na rua e faziam piadas de teor machista e homofóbico. Durante um tempo, o Pânico se manteve no ar por causa da audiência alta, mas aos poucos, o público começou a mudar, e o que antes era engraçado, passou a ser visto como inaceitável. Em 2017, a Band decidiu encerrar o programa de vez. Foi o fim de uma era da TV, que embora tenha marcado uma geração, também mostrou o limite entre humor e falta de respeito. Big Brother Brasil, edições polêmicas. Agora, nem os grandes estão imunes às polêmicas. O Big Brother Brasil, um dos programas mais duradouros da TV, já teve edições que quase acabaram com o formato. Em especial, o BBB 5 e o BBB 21, que foram um verdadeiro caos social. No BBB 5, o participante Jean Willis sofreu homofobia explícita dentro da casa, o que gerou um debate nacional sobre preconceito na TV aberta. Já o BBB 21 ficou marcado como uma das edições mais pesadas da história, com o caso Carol Conká e toda a repercussão fora do programa. Muitos patrocinadores ameaçaram sair e o programa teve que se reposicionar às pressas. A própria Globo mudou completamente a forma de conduzir as edições seguintes, com acompanhamento psicológico mais rígido e filtros para evitar comportamentos abusivos. Ou seja, o BBB não saiu do ar, mas quase foi cancelado por causa das polêmicas. E até hoje, é um exemplo de como um reality pode perder o controle e virar manchete pelos motivos errados. Teste de fidelidade. E quem viveu os anos 2000, com certeza lembra dele. João Kleber e o lendário teste de fidelidade. O programa virou um fenômeno por um motivo simples. Ele era o retrato perfeito do absurdo. Casais desconfiados, traições filmadas escondidas e revelações ao vivo, com direito a gritaria e empurrão. Mas o problema é que, assim como casos de família, o público começou a duvidar da veracidade das histórias. Muita gente dizia que era tudo encenação com atores, e o Ministério Público chegou a investigar o programa por falsidade de conteúdo e exposição constrangedora. Em 2005, a Rede TV acabou tirando o programa do ar, oficialmente, por mudança de formato. Mas, nos bastidores, todo mundo sabia que a quantidade de processos e denúncias tinha se tornado insustentável. Mesmo assim, João Kleber é persistente, e anos depois, o programa voltou reformulado, mas nunca mais teve o mesmo impacto, nem as mesmas brigas de tirar o fôlego. TV Fama na fase polêmica. Outro que sofreu com o excesso foi o TV Fama, da Rede TV. Durante anos,
O programa foi uma das principais fontes de fofoca e bastidores de celebridades na TV brasileira. Mas em determinado momento, as críticas começaram a pesar. Reportagens invasivas, piadas de mau gosto e comentários sobre a aparência de artistas colocaram o programa no centro de várias polêmicas. Artistas como Preta Gil, Cláudia Leite e Anitta chegaram a se manifestar publicamente contra o tom do programa. E, com o tempo, a Rede TV começou a enfrentar um problema de imagem. O programa passou de entretenimento para veneno televisivo. Em 2022, o formato foi reformulado e perdeu espaço na grade. Oficialmente, não foi um cancelamento total, mas ficou claro que o excesso de polêmica afastou o público e os anunciantes. Domingo Legal faz Gugu polêmica, agora uma das histórias mais polêmicas da televisão brasileira. O Domingo Legal, na época apresentado por Gugu Liberato, nos anos 2000, o programa era líder de audiência, superando até o Faustão. Mas tudo mudou em 2003, quando o Domingo Legal exibiu uma reportagem falsa, mostrando supostos integrantes do PCC, o grupo criminoso de São Paulo. Os bandidos davam entrevista com o rosto coberto e armas na mão, mas depois descobriu-se que era tudo encenação. A repercussão foi enorme. O programa foi suspenso por 2 semanas e o SBT recebeu uma das maiores multas da história da TV. Gugu pediu desculpas ao vivo, mas o estrago estava feito. O episódio entrou para a história como um dos maiores escândalos jornalísticos da televisão. CQC custe o que custar. E quem lembra do CQC? O programa da Band que misturava jornalismo e humor ácido. Marcou uma geração. Com seu jeito irreverente de cobrir política e cultura pop, Rafinha Bastos, Marcelo Taz e Marco Luque comandavam o trio de apresentadores. E o sucesso foi imediato. Mas, junto com a popularidade, vieram as polêmicas. As piadas começaram a ultrapassar o limite e o programa acumulou processos. Teve briga com políticos, celebridades e até censura ao vivo. Rafinha Bastos chegou a ser afastado após uma piada sobre Vanessa Camargo, o que gerou uma enorme crise nos bastidores. Com o tempo, o público se cansou do tom agressivo e das polêmicas semanais. O CQC saiu do ar em 2015, deixando um legado ambíguo. Foi inovador, mas também um exemplo de como o humor sem filtro pode sair caro. Fala que eu te escuto da Record. E para fechar, um caso curioso. O programa Fala que eu te escuto, da Record. Apesar de ainda existir, o formato original já foi suspenso várias vezes por causa de polêmicas. Durante transmissões ao vivo, o programa recebia telefonemas do público, e várias vezes esses telefonemas viraram trollagens épicas. Gente ligava para xingar, fazer piada ou até imitar vozes bizarras. Além disso, o programa também se envolveu em polêmicas por discursos considerados preconceituosos e desinformação religiosa. A Record chegou a cortar o formato por meses antes de relançá-lo, mais controlado. Ou seja, não chegou a morrer, mas sobreviveu no limite entre o caos e o culto. Esses foram alguns dos programas que saíram do ar, ou quase, depois de se envolverem em grandes polêmicas. Alguns deixaram saudade, outros deixaram trauma, mas todos mostraram o mesmo recado. Na TV, a linha entre o sucesso e o cancelamento é bem mais fina do que parece. E você? Qual desses programas você assistia? Ou qual outro devia estar nessa lista? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais mergulhos no lado polêmico da cultura pop brasileira.